Em uma confeitaria, um bilionário presencia o momento em que uma mãe precisa cancelar a encomenda de um bolo de aniversário por falta de dinheiro. O olhar conformado do menino e o gesto silencioso de sua mãe despertam memórias profundas no homem que achava que tinha tudo. O que começa com um bolo negado se transforma em uma história de amor, reencontro e coragem contra o preconceito. Se essa história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e contar pra gente de que cidade você está nos assistindo. Vamos continuar. Prometo que essa vai ser a melhor história que você vai ouvir na sua vida. A manhã de sábado em São Paulo começava com aquele movimento típico dos fins de semana, quando as ruas do bairro da Vila Mariana se enchiam de famílias aproveitando o dia livre. O sol de setembro entrava pelas vitrines das lojas, iluminando vitrines coloridas e pessoas apressadas, que caminhavam pelas calçadas largas. Entre padarias, farmácias e pequenos comércios, havia uma confeitaria que se destacava pela fachada charmosa e pelo aroma inconfundível de pão fresco e bolo de chocolate que escapava pela porta entreaberta. Marcelo Tavares estacionou seu carro importado em frente ao estabelecimento com a naturalidade de quem estava acostumado a ter tudo ao seu alcance. Aos 45 anos, ele era um dos empresários mais bem-sucedidos do setor imobiliário de São Paulo, dono de uma construtora que erguia torres de luxo por toda a capital. Seu nome era sinônimo de eficiência e resultados. Vestido com uma camisa social azul clara, calça de alfaiataria e um relógio suíço que valia mais do que a maioria dos carros estacionados na rua, Marcelo entrou na confeitaria com passos firmes, já digitando no celular os compromissos do dia seguinte. Ele estava ali apenas para buscar uma encomenda que sua secretária havia feito para uma reunião importante na segunda-feira. Doces finos, bem apresentados, para impressionar investidores estrangeiros. Nada que tomasse mais do que 5 minutos do seu tempo. Marcelo tinha uma agenda apertada, mesmo nos finais de semana, porque para ele, tempo era literalmente dinheiro. A confeitaria era aconchegante, com paredes claras decoradas com prateleiras de madeira, onde repousavam potes de vidro cheios de balas coloridas e biscoitos caseiros. O balcão de vidro exibia bolos de todos os tamanhos e sabores, tortas com coberturas brilhantes e docinhos que pareciam pequenas obras de arte. Havia 2 atendentes atrás do balcão, uma delas anotando algo em um caderno enquanto a outra atendia uma cliente. Marcelo se posicionou na pequena fila, apenas 3 pessoas à sua frente, e voltou sua atenção para o celular. Estava respondendo a um e-mail quando ouviu uma voz feminina, baixa mas carregada de angústia, vinda do balcão. "Eu preciso cancelar a encomenda." Marcelo ergueu os olhos instintivamente. À sua frente, uma mulher jovem falava com a atendente. Ela devia ter uns 30 e poucos anos, cabelos castanhos presos em um rabo de cavalo simples, roupas limpas mas visivelmente desgastadas pelo tempo. Ao seu lado, um menino de uns 6 ou 7 anos segurava a mão dela com força, olhando para o chão com uma expressão que parecia velha demais para sua idade. "Mas, senhora Daniela," a atendente respondeu com gentileza. "A torta está quase pronta. É o aniversário do Lucas amanhã, não é? A gente já começou a fazer a decoração com o tema que a senhora pediu." A mulher, Daniela, apertou os lábios como se estivesse segurando um choro que ameaçava escapar. Sua mão livre se fechou em punho, as unhas curtas pressionando a palma. "Eu sei, Cláudia, eu sei. Mas aconteceu uma coisa. A minha avó precisou ir ao médico essa semana. Foi uma emergência. O dinheiro que eu tinha separado para o aniversário, eu tive que usar para pagar os exames e os remédios. Não tem como. Eu sinto muito." O silêncio que se seguiu foi pesado. A atendente olhou para o menino, que continuava de cabeça baixa, e depois de volta para Daniela. "A senhora tem certeza? A gente pode fazer um desconto? Ou então a senhora pode pagar depois, com calma?" "Não." A voz de Daniela saiu firme, mas trêmula. "Eu não quero ficar devendo. Já está tudo difícil demais, é melhor cancelar mesmo." Marcelo observou. Tudo daquilo com uma sensação estranha no peito. Ele estava acostumado a negociar milhões, a tomar decisões que afetavam centenas de empregos, a resolver problemas complexos com facilidade. Mas algo naquela cena simples
o deixou imóvel. Talvez fosse a postura do menino. O garoto não chorou, não fez escândalo, não pediu para a mãe reconsiderar. Ele apenas ficou ali, quieto, aceitando a situação com uma maturidade que não deveria existir em uma criança daquela idade. Daniela se virou para sair, segurando a mão do filho com firmeza. Foi quando o menino olhou para trás, apenas por um segundo, e seus olhos encontraram os de Marcelo. Não havia lágrimas naquele olhar, mas havia algo pior. Havia resignação, aceitação, a certeza de que algumas coisas simplesmente não eram para ele. Marcelo sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. De repente, ele não estava mais na confeitaria da Vila Mariana. Ele estava de volta aos seus 7 anos, na periferia da zona leste de São Paulo, morando em uma casa de 2 cômodos com a mãe e 2 irmãos mais novos. Lembrou do dia em que sua mãe, Dona Lucimar, voltou do mercado com apenas metade das compras que haviam planejado. "O dinheiro não deu, filho", ela havia dito com aquela mesma voz quebrada que Daniela acabara de usar. Lembrou de como ele não chorou, de como disse que estava tudo bem, que ele nem estava com tanta fome assim. Lembrou do orgulho ferido de sua mãe, daquela força silenciosa que ela carregava todos os dias ao sair de madrugada para trabalhar como faxineira em 3 casas diferentes. Marcelo piscou, voltando ao presente. Daniela já estava quase na porta da confeitaria. "Espera." Sua própria voz o surpreendeu, saindo mais alta do que ele pretendia. Daniela se virou confusa. As outras pessoas na fila também olharam para ele. Marcelo deu 2 passos à frente, aproximando-se da mulher e do menino. De perto, ele pôde ver melhor os detalhes. Os olhos avermelhados de Daniela, que indicavam que ela havia chorado recentemente. As roupas do menino, limpas e passadas com capricho, mas com remendos discretos nos joelhos da calça. Os sapatos gastos de ambos. "Desculpa me intrometer", Marcelo começou, sentindo-se estranhamente desconfortável. "Mas eu não pude deixar de ouvir. E eu gostaria de pagar pela torta do aniversário do seu filho." Daniela arregalou os olhos, dando um passo para trás, como se tivesse sido empurrada. "O quê? Não. Obrigada, mas não." "Por favor", Marcelo insistiu, mantendo o tom de voz calmo. "Não é caridade. É que eu já estive nessa situação, há muito tempo atrás, e eu gostaria de fazer isso. O senhor não me conhece." A voz de Daniela saiu mais alta, defensiva. O orgulho ferido era visível em cada palavra. "Eu não aceito esmola de estranhos. Obrigada pela oferta, mas não." Ela se virou novamente para sair, puxando o filho pela mão. Mas o menino olhou para trás mais uma vez e Marcelo viu naqueles olhos uma súplica silenciosa. Não pela torta, mas por ver a mãe feliz, nem que fosse só por um momento. "Meu nome é Marcelo Tavares", ele disse, mais alto dessa vez. Daniela parou, mas não se virou. "Eu cresci na cidade de Tiradentes. Minha mãe criou 3 filhos sozinha, trabalhando como faxineira. Teve vezes que a gente comeu só arroz e feijão por semanas. Teve aniversário meu que passou em branco, sem bolo, sem nada, porque o dinheiro tinha acabado antes do fim do mês." Agora Daniela se virou, lentamente. Havia lágrimas nos seus olhos. "Eu me lembro de ver minha mãe chorando escondida no banheiro", Marcelo. Continuou sentindo um nó na garganta, porque ela achava que era uma fracassada, por não conseguir dar tudo que a gente merecia. Mas ela não era. Ela era a pessoa mais forte que eu já conheci. E eu tenho certeza que você é assim também. Um silêncio pesado tomou conta da confeitaria. As outras pessoas na fila observavam a cena em silêncio respeitoso. Até a atendente havia parado o que estava fazendo. "Eu não estou oferecendo esmola", Marcelo disse, dando mais um passo à frente. "Estou oferecendo a chance de fazer por você o que eu gostaria que alguém tivesse feito pela minha mãe naquela época. De ver o sorriso no rosto do seu filho quando ele soprar as velhinhas da torta. De não precisar carregar mais esse peso sozinha, nem que seja só por hoje." Daniela cobriu o rosto com as mãos, os ombros tremendo. O menino, Lucas, apertou a mão dela e olhou para Marcelo com uma expressão que misturava medo e esperança. "Eu não sei", Daniela sussurrou entre os dedos. "Eu não sei se posso aceitar isso." "Pode", Marcelo disse com firmeza.
e eu não vou aceitar um não como resposta. Daniela finalmente baixou as mãos encarando Marcelo nos olhos. Havia ali uma batalha interna entre o orgulho ferido e o amor de mãe que queria ver o filho feliz. Seria um empréstimo, ela disse finalmente, a voz trêmula, mas firme. Eu vou te pagar de volta. Pode demorar, mas eu vou pagar. Marcelo assentiu, embora não tivesse a menor intenção de aceitar o dinheiro de volta. Combinado. Ele se aproximou do balcão, onde a atendente Cláudia observava tudo com os olhos marejados. A torta que ela encomendou, Marcelo disse. Mantenha a encomenda. E me diz uma coisa, vocês fazem decoração completa de festa? Balões, docinhos, tudo. Mas? Cláudia piscou confusa. Sim, a gente faz pacotes completos, mas... Então eu quero o pacote completo, Marcelo interrompeu. Tudo que for necessário para uma festa de aniversário de criança, o melhor que vocês têm. Senhor Marcelo, não, isso é demais. Daniela se aproximou rapidamente. A torta já está de bom tamanho, não precisa de mais nada. Marcelo se virou para ela com um sorriso gentil. Quando foi a última vez que você comemorou alguma coisa? De verdade, sem se preocupar com o dinheiro? Daniela abriu a boca para responder, mas não saiu som algum. Seus olhos se encheram de lágrimas novamente. Então deixa eu fazer isso, Marcelo disse baixinho. Não por pena, mas porque eu posso, e porque tem dias que a vida precisa ter um pouco de cor, sabe? Lucas, que até então havia permanecido em silêncio, soltou a mão da mãe e deu um passo na direção de Marcelo. Seus olhos grandes estavam fixos no empresário. O senhor é igual ao super-homem? O menino perguntou com a voz fina. A pergunta pegou Marcelo de surpresa, e ele não conseguiu conter uma risada genuína que escapou de seus lábios a primeira em muito tempo. Não, campeão, eu sou só uma pessoa normal. Mas eu também quero ajudar quando posso. Lucas sorriu. Foi um sorriso pequeno, tímido, mas real. E aquele sorriso fez algo dentro do peito de Marcelo se mexer de um jeito que ele não sentia há anos. Nos minutos seguintes, Marcelo e Cláudia discutiram os detalhes da festa. Seria na casa de Daniela no dia seguinte, domingo. Marcelo pagou tudo à vista, no cartão, sem pestanejar. Quando o valor final apareceu na tela, Daniela engasgou um soluço, mas Marcelo apenas sorriu e disse que estava tudo certo. Eu vou te passar meu número, Daniela disse ainda, visivelmente abalada. E o meu endereço para vocês entregarem. E o seu número também para eu conseguir te devolver o dinheiro. Marcelo anotou os dados dela em um guardanapo que Cláudia ofereceu e passou seu cartão de visitas para Daniela. Ela olhou para o pequeno retângulo de papel com olhos arregalados, lendo o nome completo dele e o cargo. Diretor-presidente da Tavares Empreendimentos. Você é dono de uma construtora? Ela perguntou, quase sem voz. Sou. Marcelo confirmou, sem dar muita importância. Mas isso não importa agora. O que importa é que o Lucas vai ter o aniversário dele. Eles se despediram ali na porta da confeitaria. Daniela apertou a mão de Marcelo com força, os olhos vermelhos, mas brilhando com algo que ele identificou como gratidão, misturada com incredulidade. Obrigada, ela sussurrou. Eu não sei como agradecer. Eu juro que vou te pagar de volta. Não precisa, Marcelo disse sincero. Só me manda uma foto do aniversário. Quero ver o sorriso dele. Lucas acenou timidamente para Marcelo antes de sair de mãos dadas com a mãe. Marcelo ficou ali, parado na calçada, vendo os dois se afastarem pela rua movimentada. A mulher andava com passos mais leves agora, e o menino olhava para cima, para ela, falando animado sobre alguma coisa. Marcelo finalmente entrou de volta na confeitaria para buscar sua própria encomenda, mas descobriu que mal conseguia se concentrar nas instruções que a atendente lhe dava sobre refrigeração e prazo de validade. Sua mente estava em outro lugar, presa naquele encontro inesperado que havia mexido com algo profundo dentro dele. Quando voltou para o carro, Marcelo não ligou o motor imediatamente. Ficou ali sentado, com as mãos no volante, olhando para o movimento da rua sem realmente ver nada. Pensou em sua própria vida, construída tijolo por tijolo, ao longo de mais de 20 anos de trabalho incansável. Ele tinha tudo o que o dinheiro podia comprar. Um apartamento enorme em Moema,
carros importados, uma empresa de sucesso, investimentos que rendiam mais em um mês do que muitas pessoas ganhavam em um ano. Mas quando foi a última vez que ele tinha sentido algo de verdade? Quando foi a última vez que uma ação sua havia significado algo além de lucro ou prejuízo? Seu casamento com Patrícia havia terminado 3 anos atrás, um divórcio frio e burocrático, de 2 pessoas que já não se suportavam mais. Ela havia ficado com a guarda da filha deles, Giovanna, que agora tinha 16 anos e mal falava com ele. A garota o culpava pelo divórcio, alimentada pelas palavras venenosas da mãe, e preferia passar os finais de semana com as amigas do que com o pai. Marcelo tinha dinheiro, tinha sucesso, tinha respeito no mundo dos negócios, mas não tinha conexão, não tinha afeto real, não tinha propósito além de acumular mais e mais, numa roda que nunca parava de girar. E então, ali naquela manhã de sábado comum, ele havia encontrado uma mãe lutando para dar dignidade ao filho. E um menino que não chorava porque já havia aprendido cedo demais que chorar não mudava a realidade. Marcelo ligou o carro e saiu dali com um sentimento estranho no peito, algo entre melancolia e esperança. Ele não sabia ainda, mas aquele encontro casual na confeitaria da Vila Mariana havia plantado uma semente que mudaria completamente o rumo da sua vida. No dia seguinte, domingo, Marcelo acordou mais cedo do que o normal. Geralmente passava as manhãs de domingo respondendo e-mails e revisando relatórios, mas naquele dia ele se pegou olhando para o celular a cada 5 minutos, esperando uma mensagem de Daniela. A mensagem chegou por volta das 2 da tarde. Era uma foto. Lucas estava em frente a uma torta colorida, com velas acesas formando o número 7. O menino sorria de orelha a orelha, os olhos brilhando de felicidade pura. Ao fundo, era possível ver balões coloridos e uma pequena mesa com docinhos. A casa era simples, as paredes descascadas aqui e ali, mas estava enfeitada com carinho, e no canto da foto aparecia parte do rosto de Daniela, e ela também sorria. A legenda da mensagem dizia apenas: "Obrigada por devolver a alegria ao meu filho. Você não..." Imagina o que isso significou para nós. Marcelo ficou olhando para aquela foto por muito tempo. Depois salvou em seu celular e colocou como papel de parede. Seus funcionários iriam achar estranho, mas ele não se importava. Aquela imagem representava algo que ele havia esquecido que existia. Representava a humanidade, conexão real, propósito. 3 dias depois, na quarta-feira, Marcelo estava em seu escritório no 23º andar de um prédio comercial na Avenida Paulista, quando seu telefone tocou. Era um número desconhecido. Ele atendeu esperando que fosse algum cliente ou fornecedor. Alô? Oi, Marcelo. A voz de Daniela soou nervosa do outro lado da linha. Desculpa incomodar, é a Daniela. A gente se conheceu na confeitaria no sábado passado. Daniela, Marcelo se animou genuinamente, algo raro para ele em ligações de trabalho. Oi, tudo bem? Recebi a foto. O Lucas estava radiante. Sim, ele ficou tão feliz. A voz dela carregava um sorriso. A festa foi perfeita. Ele não parou de falar sobre você. Disse que você era um anjo da guarda dele. Marcelo riu, sentindo um calor no peito. Ele é um menino especial. É sim, houve uma pausa. Olha, eu estou ligando porque... Bem, eu gostaria de conversar com você sobre o dinheiro e sobre como vou te pagar de volta. Eu sei que você disse que não precisava, mas para mim é importante. Você tem um tempo para a gente tomar um café? Pode ser no dia e horário que for melhor para você. Marcelo olhou para sua agenda lotada na tela do computador. Ele tinha reuniões praticamente todos os dias da semana, almoços de negócios, jantares com investidores. Que tal amanhã, meio-dia? Ele ouviu sua própria voz dizendo, cancelando mentalmente um almoço com um fornecedor que poderia ser remarcado. Amanhã é ótimo, Daniela respondeu aliviada. Tem algum lugar que você prefere? Marcelo pensou por um momento. Geralmente ele frequentava restaurantes caros, lugares onde fechava negócios milionários enquanto comia lagosta. Mas não era isso que ele queria agora. Conhece o Café da Esquina, ali na Vila Madalena? Perto do metrô? Conheço sim.
Então nos encontramos lá ao meio-dia. Depois que desligou, Marcelo ficou olhando para o telefone com um sorriso nos lábios. Sua secretária, Fernanda, entrou na sala com uma pilha de documentos para ele assinar e franziu a testa ao ver a expressão do chefe. Senhor Tavares, o senhor está bem? Nunca te vi sorrir desse jeito. Marcelo piscou, voltando à realidade. Estou bem, Fernanda. Aliás, cancela meu almoço de amanhã com o Rodrigues. Diz que surgiu um imprevisto e remarca para a semana que vem. Fernanda anotou, embora estivesse visivelmente curiosa. Algum compromisso importante? Marcelo olhou para a foto de Lucas no celular ainda aberta na tela. Sim, ele disse, sincero. O mais importante que eu tive em muito tempo. O café da esquina era um daqueles lugares que resistiam ao tempo e à modernização desenfreada de São Paulo. Ficava numa esquina arborizada da Vila Madalena, com mesinhas de madeira espalhadas pela calçada e um toldo, vermelho desbotado, que protegia os clientes do sol forte de outubro. O cheiro de café fresco misturado com pão na chapa escapava pela porta aberta, convidativo e reconfortante. Marcelo chegou 10 minutos adiantado, algo incomum para ele, que geralmente calculava seus horários ao minuto para não desperdiçar tempo. Escolheu uma mesa do lado de fora, embaixo de uma árvore que oferecia uma sombra generosa, e pediu um café preto enquanto esperava. Estava nervoso, percebeu com surpresa. Nervoso como não ficava nem antes de apresentações para investidores importantes. Suas mãos tamborilavam na mesa de madeira e ele se pegou conferindo o celular a cada poucos segundos, embora soubesse que ainda faltavam minutos para o horário combinado. Daniela apareceu exatamente ao meio-dia, caminhando apressada pela calçada. Ela vestia uma blusa azul clara e uma calça jeans simples, o cabelo solto caindo sobre os ombros dessa vez. Carregava uma bolsa grande de tecido no ombro e parecia ter se arrumado com cuidado para o encontro. Quando seus olhos encontraram Marcelo, ela sorriu, mas era um sorriso nervoso de quem não sabia bem o que esperar daquele momento. Marcelo se levantou para cumprimentá-la e os dois ficaram parados por um segundo, sem saber se apertavam as mãos ou se abraçavam. No fim, optaram por um cumprimento desajeitado que terminou em um aperto de mãos formal, seguido de risos constrangidos. Oi, Daniela disse, sentando-se na cadeira que Marcelo puxou para ela. Desculpa se estou nervosa. Não é todo dia que a gente toma café com um empresário importante. Por favor, não me trata como empresário importante, Marcelo pediu, sentando-se também. Hoje eu sou só o Marcelo. E você está tranquila, não precisa ficar nervosa. Um garçom se aproximou e Daniela pediu um cappuccino e um pão de queijo. Marcelo percebeu que ela escolheu as opções mais baratas do cardápio e sentiu uma pontada no peito. Ele sabia que gesto esse era. Conhecia aquela matemática silenciosa que pessoas com pouco dinheiro fazem automaticamente ao olhar um cardápio, somando mentalmente cada item e cortando tudo que não fosse essencial. Pede o que você quiser, ele disse gentilmente. É por minha conta. Não, eu pago a minha parte. Daniela respondeu rápido, defensiva. Eu já estou devendo para você. Não quero dever mais. Marcelo suspirou, mas não insistiu. Ele estava começando a entender que o orgulho de Daniela era algo que precisava ser respeitado, não combatido. Quando o garçom se afastou, um silêncio desconfortável pairou entre eles. Daniela mexia nas mãos nervosamente e Marcelo buscava as palavras certas para quebrar o gelo. Como está o Lucas? Ele finalmente perguntou. O rosto de Daniela se iluminou instantaneamente. Ele não para de falar de você. Ontem mesmo ele me perguntou se o homem bom ia aparecer de novo. Esse é o apelido que ele te deu, o homem bom. Marcelo sorriu, sentindo um calor no peito. Ele é um garoto incrível. A maturidade dele naquele dia, quando você teve que cancelar a torta, aquilo me marcou muito. Ele teve que crescer. Rápido demais, Daniela disse, e sua voz carregava uma tristeza profunda. Teve que aprender a lidar com decepções muito cedo. Não é assim que deveria ser, mas é a realidade que a gente tem. O garçom trouxe os pedidos e eles agradeceram. Daniela segurou a xícara de cappuccino entre as mãos como se buscasse calor nela, embora o dia estivesse quente. Marcelo,
Ela começou respirando fundo. Eu queria falar sobre o dinheiro da festa. Eu separei um valor aqui. Ela começou a abrir a bolsa, mas Marcelo estendeu a mão tocando levemente no braço dela para interrompê-la. Daniela, não. Eu não quero o dinheiro de volta. Mas eu preciso te pagar, ela insistiu, os olhos brilhando com determinação. Eu não aceito caridade. Não é caridade, Marcelo disse, mantendo o tom de voz calmo, mas firme. Foi um presente. Para o Lucas. E você não vai me ofender devolvendo um presente, vai? Daniela mordeu o lábio, claramente em conflito interno. Suas mãos tremiam ligeiramente enquanto segurava a xícara. Então, pelo menos deixa eu te conhecer melhor, ela disse finalmente. Deixa eu entender quem é a pessoa que fez isso pela gente. Porque eu preciso saber que não estou devendo para alguém que vai cobrar isso de alguma outra forma. A frase saiu com uma dureza que Marcelo não esperava, mas ele entendeu perfeitamente. Daniela tinha todo o direito de ser cautelosa. Não conhecia ele de lugar nenhum, e gente rica fazendo favores para pessoas pobres geralmente vinha com algum tipo de conta a pagar depois. Perguntar o que você quiser, Marcelo disse. Não tenho nada a esconder. Daniela o estudou por um longo momento, como se estivesse lendo as entrelinhas do seu rosto, procurando por sinais de falsidade. Por que você fez aquilo? Ela perguntou. De verdade. Não me dá aquela história bonita sobre infância difícil. Quero saber o que realmente te motivou. Marcelo respirou fundo. Ninguém lhe fazia perguntas assim. Ninguém questionava suas motivações. No mundo dele, as pessoas aceitavam seus gestos pelo valor de face, porque não tinham escolha ou porque não se importavam o suficiente para perguntar. Porque eu vi o meu passado naquela confeitaria, ele começou devagar. Eu vi a minha mãe no seu rosto. Vi a criança que eu fui no olhar do Lucas. E eu percebi que em mais de 20 anos subindo na vida, eu nunca havia feito nada que realmente importasse. Construí prédios, ganhei dinheiro, conquistei respeito. Mas nunca mudei a vida de ninguém. Nunca olhei para uma pessoa e pensei, posso fazer a diferença aqui. Ele fez uma pausa, mexendo distraído no açúcar que não havia colocado no café. Minha vida é vazia, Daniela. Eu tenho tudo e não tenho nada ao mesmo tempo. Tenho um apartamento enorme onde moro sozinho. Tenho uma filha que mal fala comigo. Tenho amigos que só me procuram quando precisam de algo. E quando eu vi vocês dois ali, foi como se alguma coisa dentro de mim acordasse. Foi como se eu lembrasse que existe algo, além de balanços financeiros e reuniões de acionistas. Daniela o observava em silêncio, e Marcelo não conseguia decifrar sua expressão. Então foi egoísta no fim, ele concluiu. Eu não fiz aquilo só por vocês, fiz também por mim. Porque eu precisava sentir que ainda sou humano, sabe? Que ainda tenho coração embaixo desse terno caro e desse relógio ridículo que vale mais do que deveria. O silêncio que se seguiu foi longo, mas não era desconfortável. Era o tipo de silêncio que vem quando alguém está processando palavras honestas, pesando sua verdade. Obrigada por ser sincero, Daniela disse finalmente. Porque eu também vou ser sincera com você. Quando a gente saiu daquela confeitaria, eu fiquei com medo. Fiquei com medo de que você fosse aparecer cobrando alguma coisa, que fosse um desses homens ricos que acham que podem comprar as pessoas. Que você fosse tentar, sei lá, me usar de alguma forma. Marcelo sentiu uma pontada de dor ao ouvir aquilo, mas não podia culpá-la pela suspeita. Eu entendo, ele disse. E você tinha todo o direito de pensar assim. Mas eu juro para você, Daniela, não tenho segundas intenções. Eu só queria fazer uma coisa boa, só isso. Daniela assentiu lentamente, e um pouco da tensão nos seus ombros pareceu se dissolver. Então me conta mais sobre você, ela pediu, soando mais relaxada agora. Você disse que cresceu na periferia. Como foi que você chegou onde está hoje? E ali, naquela mesinha de café na Vila Madalena, com o som do trânsito ao fundo e pessoas passando apressadas pela calçada, Marcelo começou a contar sua história. Falou sobre a infância pobre na Zona Leste, sobre a mãe que trabalhava sem parar, sobre como ele estudava à luz de velas quando faltava energia, porque não tinham dinheiro para pagar a conta,
Falou sobre como ganhou uma bolsa de estudos em uma escola particular, onde foi humilhado pelos colegas ricos por usar roupas velhas e não ter dinheiro para o lanche. Contou como aquela humilhação o transformou. Como ele decidiu que nunca mais seria pobre, nunca mais passaria vergonha, nunca mais seria menos que ninguém. Estudou feito um louco, passou em engenharia civil na USP, trabalhou em obras durante o dia e estudava à noite. Começou como estagiário em uma construtora pequena, subiu para engenheiro, depois gerente, depois diretor. Aos 32 anos, com uma mistura de crédito bancário, muito, trabalho e uma dose de sorte, abriu sua própria empresa. E deu certo, Marcelo concluiu. Deu muito certo. Em 10 anos, a Tavares Empreendimentos se tornou uma das maiores construtoras da cidade. Eu tinha tudo que sempre sonhei ter, ou pelo menos era o que eu achava. E seu casamento? Daniela perguntou gentilmente. Marcelo suspirou, tomando um gole do café que já estava morno. Conheci a Patrícia na faculdade. Ela vinha de família rica. Era tudo que eu não era. Acho que na época, eu achei que casar com ela era a confirmação final de que eu havia vencido na vida, sabe? Que o garoto pobre da periferia estava agora casado com uma moça da alta sociedade. Ele riu sem humor. Mas a verdade é que nunca funcionou de verdade. A gente era diferente demais. Ela queria uma vida de aparências, jantares chiques, viagens caras, fotos bonitas para postar nas redes sociais. E eu só queria trabalhar. Trabalhar e trabalhar e trabalhar, porque eu ainda tinha medo de perder tudo. Quando a Giovana nasceu, eu achei que isso ia nos unir, mas só piorou. Eu estava sempre trabalhando, nunca estava em casa e a Patrícia se ressentiu disso. Com razão, eu admito. Vocês se divorciaram quando? Há 3 anos, foi frio, burocrático. A gente dividiu os bens, ela ficou com a guarda da Giovana e pronto, acabou. 17 anos de casamento terminaram com assinaturas em papéis. E sua filha? A dor no rosto de Marcelo foi visível. A Giovana tem 16 anos agora. Ela não fala comigo. A Patrícia passou esses 3 anos envenenando a cabeça dela, dizendo que o pai dela escolheu o trabalho em vez da família, que eu sou um homem frio e calculista. E talvez ela esteja certa. Eu tentei me reaproximar, mas a Giovana me bloqueou em tudo. Não atende minhas ligações, não responde mensagens. Para ela, eu não existo mais. Daniela estendeu a mão sobre a mesa, tocando levemente a mão de Marcelo em um gesto de conforto. Foi um toque simples, mas significou muito. Eu sinto muito, ela disse sinceramente. É o preço que se paga, eu acho, Marcelo respondeu, olhando para a mão dela sobre a sua. Quando você fica obcecado em provar que é alguém, acaba esquecendo de realmente ser alguém. Eles ficaram em silêncio por um momento, e então Daniela retirou a mão, parecendo perceber apenas agora o gesto que havia feito. E você? Marcelo perguntou, quebrando o silêncio. Me conta sobre você, quero saber sua história também. Daniela respirou fundo, como se estivesse se preparando para mergulhar em águas profundas. Não tem muito o que contar, ela começou. Minha história é bem mais simples que a sua. Eu perdi meus pais em um acidente de carro quando tinha 12 anos. Fui criada pela minha avó, a Dona Francisca. Ela me deu tudo o que podia, que não era muito em termos materiais, mas era muito em termos de amor. Sua voz ficou mais suave ao falar da avó carregada de afeto. Ela sempre trabalhou como costureira, fazia roupas por encomenda. Nunca ficamos ricas, mas também nunca passamos necessidade extrema. Até que eu conheci o pai do Lucas. A mudança no tom de voz foi clara. O afeto deu lugar a algo mais duro. Eu tinha 24 anos. Ele era bonito, charmoso, dizia todas as coisas certas. A minha avó não gostou dele desde o começo. Disse que tinha algo errado nele, mas eu não escutei. Achei que ela estava sendo exagerada, que era só ciúme de vó. Me envolvi e engravidei do Lucas. Ela fez uma pausa, mexendo no guardanapo de papel sobre a mesa. Quando eu contei para ele sobre a gravidez, ele sumiu, literalmente. Bloqueou meu número, saiu do apartamento que dividia com uns amigos, apagou todas as redes sociais. Nunca mais vi nem ouvi falar dele. O Lucas nem sabe o nome do pai, e eu prefiro assim.
Você criou ele sozinha, então, Marcelo disse. Mais uma afirmação do que uma pergunta. Eu e a minha avó. Ela tinha 65 anos quando o Lucas nasceu, mas ajudou em tudo. Ficava com ele enquanto eu trabalhava. Ela que o busca na escola até hoje, porque eu só saio do trabalho às 6. E você trabalha onde? Sou operadora de caixa no supermercado São João, ali perto de casa. Trabalho das 9 às 6, de segunda a sábado. Ganho um salário mínimo e meio. Pago o aluguel de um apartamento pequeno, 2 quartos, eu, o Lucas e a minha avó. Sobra pouco no fim do mês, mas a gente consegue viver. Ela sorriu, mas era um sorriso cansado. Ou melhor, a gente conseguia viver. Até a minha avó ficar doente. Ela tem diabetes e pressão alta, mas há uns 6 meses começou com outros problemas. O coração está fraco. Ela precisa de remédios caros, exames frequentes. O SUS ajuda, mas tem coisas que a gente precisa pagar, e foi por isso que não deu para fazer o aniversário do Lucas dessa vez. Marcelo sentiu um peso no peito ao ouvir tudo aquilo. Daniela falava de tudo com uma calma que vinha da resignação, de quem estava acostumada a lutar contra a corrente e nunca ter um respiro. Você é incrível, ele disse de repente. Daniela piscou, surpresa. O quê? Você é incrível. A força que você tem, a maneira como você cuida de todo mundo. Como você não desiste. Isso é admirável. Muito mais do que qualquer coisa que eu já fiz na minha vida. Daniela ficou vermelha, claramente sem saber como reagir ao elogio. Eu só faço o que precisa ser feito, ela murmurou. Não, você faz muito mais do que isso, Marcelo insistiu. E o Lucas é sortudo de ter você como mãe. O restante do encontro fluiu naturalmente. Conversaram sobre trivialidades, sobre a vida em São Paulo, sobre o calor que estava fazendo. Marcelo contou histórias engraçadas de obras que deram errado, e Daniela riu genuinamente, um som bonito que fez Marcelo querer ouvir mais vezes. Ela contou sobre algumas situações inusitadas no supermercado, clientes malucos e momentos constrangedores no caixa. Quando finalmente olharam o relógio, já eram quase 3 da tarde. 3 horas haviam passado voando, e nenhum dos dois parecia ter percebido. Eu preciso ir, Daniela disse, relutante. Preciso buscar o Lucas na casa de uma vizinha que fica com ele depois da escola. Claro, Marcelo disse, fazendo sinal para o garçom trazer a conta. Quando a conta chegou, Daniela insistiu em pagar sua parte e dessa vez Marcelo não discutiu. Respeitou o gesto dela. Eles saíram juntos do café, caminhando, devagar até a esquina onde Daniela pegaria o ônibus. Marcelo, ela disse, parando antes de atravessar a rua. Obrigada por hoje, por me escutar, por compartilhar sua história. Foi bom conhecer você melhor. Para mim também, ele respondeu sinceramente. A gente podia repetir isso, se você quiser, claro, sem compromisso, sem pressão, só para conversar. Daniela sorriu, e dessa vez era um sorriso genuíno, sem nervosismo. Eu gostaria sim. Eles trocaram números de telefone e Daniela atravessou a rua para pegar o ônibus que acabara de chegar no ponto. Antes de entrar, ela acenou para Marcelo, que retribuiu o gesto. Marcelo ficou ali na esquina por mais alguns minutos, vendo o ônibus se afastar no trânsito pesado da Vila Madalena. Algo havia mudado nele naquelas últimas horas. Algo fundamental. Ele havia conversado de verdade com alguém. Havia compartilhado coisas que nunca falava. Havia se permitido ser vulnerável, e não havia sido julgado por isso. Voltou para o escritório naquela tarde, mas não conseguiu se concentrar em nada. Fernanda percebeu a mudança de humor do chefe, mas não comentou nada. Apenas observou curiosa como ele passava reuniões com um meio sorriso no rosto e olhava para o celular com mais frequência do que o normal. Naquela noite, antes de dormir, Marcelo enviou uma mensagem para Daniela. Cheguei em casa. Obrigado pela tarde de hoje. Foi uma das melhores conversas que eu tive em anos. A resposta veio alguns minutos depois. Para mim também. Boa noite, Marcelo, e obrigada por tudo. Marcelo dormiu melhor naquela noite do que havia dormido em meses. Os dias seguintes trouxeram uma nova rotina inesperada. Marcelo e Daniela começaram a trocar mensagens diariamente.
Começou com coisas simples. Bom dia, boa noite, como foi seu dia? Depois evoluiu para conversas mais longas, sobre tudo e sobre nada. Ela mandava fotos do Lucas fazendo o dever de casa e Marcelo mandava fotos da vista do seu escritório na Paulista. Ele contava sobre reuniões difíceis e ela sobre clientes mal educados no supermercado. 2 semanas depois do primeiro café, eles se encontraram novamente. E depois outra vez. E outra. Sempre em lugares simples. Cafés de bairro, praças, uma sorveteria. Marcelo insistia em pagar e Daniela insistia em dividir. Chegaram a um acordo. Alternavam quem pagava, mas sempre escolhiam lugares baratos para que ela não se sentisse desconfortável. Foi em um desses encontros, 3 semanas depois do primeiro café, que Marcelo conheceu pessoalmente Lucas e Dona Francisca. Daniela o convidou para um almoço de domingo na casa dela, e ele aceitou sem nem pensar 2 vezes, cancelando um compromisso anterior que tinha. O apartamento da família era pequeno, como Daniela havia descrito. Ficava no 2º andar de um prédio sem elevador no bairro do Tatuapé. 2 quartos, uma sala minúscula que se conectava com a cozinha, um banheiro. As paredes tinham a pintura descascada em alguns pontos. O piso era um cimento queimado antigo, mas tudo estava impecavelmente limpo e organizado. Havia vasos com flores nas janelas, fotos emolduradas na parede, um sofá surrado mas confortável. Era um lar de verdade, Marcelo percebeu. Mais lar do que seu apartamento de 300 metros quadrados em Moema jamais seria. Lucas o recebeu com um abraço tímido mas caloroso, já o reconhecendo como o homem que havia salvado seu aniversário. Dona Francisca, uma senhora de 70 e poucos anos, baixinha, com cabelos brancos presos em um coque e olhos penetrantes que pareciam ver além das aparências, o cumprimentou com educação, mas também com cautela. O almoço foi simples, mas delicioso. Arroz, feijão, frango assado, salada, farofa, comida de casa feita com carinho. Marcelo comeu 2 vezes elogiando genuinamente a comida de Dona Francisca, que se derreteu um pouco, e passou a vê-lo com olhos menos desconfiados. Depois do almoço, enquanto Daniela e a avó lavavam a louça, Marcelo ficou na sala brincando com Lucas. O menino mostrou seus brinquedos, a maioria deles velhos e remendados, mas cada um com uma história que ele contava com entusiasmo. Havia um carrinho de controle remoto que não funcionava mais, mas Lucas empurrava ele fazendo barulhos de motor. Havia bonecos de super-heróis comprados em lojas de produtos baratos, mas que na imaginação do menino salvavam o mundo todos os dias. "Você vai voltar?" Lucas perguntou de repente no meio de uma brincadeira. Marcelo parou surpreso com a pergunta direta. "Você quer que eu volte?" Lucas assentiu com vigor, os olhos grandes fixos nele. "Sim, você é legal, e a mamãe sorri mais quando você está por perto." Aquelas palavras atingiram Marcelo em cheio. Ele olhou para a cozinha, onde Daniela conversava baixinho com a avó enquanto secava os pratos. Ela estava rindo de algo que Dona Francisca havia dito, e de fato parecia mais leve do que no primeiro dia em que se conheceram. "Eu vou voltar sim", Marcelo prometeu ao menino, sempre que sua mãe deixar. "Legal!" Lucas comemorou, voltando a empurrar o carrinho pelo chão. Quando estava saindo, já no fim da tarde, Dona Francisca o puxou de lado no corredor, fora do alcance dos ouvidos de Daniela e Lucas. "Moço", ela disse com sua voz rouca de quem havia fumado durante anos antes de largar o vício, "eu não sei quais são suas intenções com a minha neta, mas vou te falar uma coisa. Ela já sofreu muito, já foi abandonada uma vez. Se você está aqui só passando o tempo, jogando um joguinho de homem, rico e entediado, é melhor sumir agora antes de machucar ela e o menino." Marcelo a encarou, vendo a força daquela mulher pequena, mas temível. "Dona Francisca", ele disse com toda a sinceridade que conseguiu reunir, "eu não sei exatamente o que estou fazendo aqui. Não sei aonde isso vai dar, mas eu juro para a senhora que não tenho intenção nenhuma de machucar sua neta ou seu bisneto. Eu só sei que pela primeira vez em muito tempo eu me sinto conectado com alguém. Me sinto humano de novo." Dona Francisca o estudou por um longo momento, seus olhos penetrantes, parecendo ler sua alma. "Está bem", ela finalmente disse. "Você parece sincero.
Mas se você magoar minha menina, vai ter que se haver comigo. E eu posso ser velha e doente, mas ainda sei ser uma cobra quando preciso. Marcelo não pôde evitar um sorriso. Sim, senhora, entendido. Nos dias que se seguiram, Marcelo começou a fazer parte da rotina da pequena família. Ele buscava Lucas na escola algumas vezes por semana, levava o menino para jogar bola no parque, ajudava com o dever de casa. Levava a Dona Francisca em consultas médicas quando Daniela não podia faltar ao trabalho. Aparecia para jantar aos domingos. Gradualmente, quase sem perceber, ele foi ocupando um espaço naquela família que antes não existia. E foi assim, de forma natural e inevitável, que 1 mês e meio depois daquele primeiro encontro no café, Marcelo teve uma ideia. Marcelo estava em seu escritório, revisando contratos de uma nova obra na Zona Sul, quando a ideia finalmente tomou forma completa em sua mente. Ele havia passado as últimas semanas observando Daniela, a maneira como ela interagia com as pessoas, como resolvia problemas com calma e empatia, como conseguia fazer Lucas se sentir amado mesmo nas circunstâncias mais difíceis. Havia algo nela que ia além da simples necessidade de sobrevivência. Havia uma habilidade genuína de se conectar com as pessoas, de entendê-las, de fazê-las se sentirem importantes. E a Tavares Empreendimentos estava justamente precisando de alguém assim. Nos últimos meses, a empresa havia enfrentado algumas crises de imagem, reclamações de clientes insatisfeitos, problemas com atendimento pós-venda, uma sensação geral de que a construtora havia se tornado grande demais e impessoal demais. Marcelo tinha contratado consultores caros que propuseram planos mirabolantes de rebranding, mas nada parecia tocar o cerne do problema. A empresa havia perdido seu toque humano. Havia se tornado uma máquina eficiente, mas fria. O que ela precisava era de alguém que entendesse de gente, alguém que soubesse ouvir, que tivesse empatia de verdade, não aquela empatia corporativa artificial que se aprende em cursos. E Daniela tinha isso naturalmente. Marcelo pegou o telefone e ligou para o Departamento de Recursos Humanos. Fernanda, ele disse quando sua secretária atendeu, preciso que você marque uma reunião com a equipe de RH para amanhã de manhã. Primeira coisa. E cancela o que tiver marcado para as 10 horas. Vou precisar de 1 hora livre. Quando desligou, ficou olhando pela janela, panorâmica do escritório, para a cidade de São Paulo se estendendo em todas as direções. Estava nervoso, percebeu. Não pela reunião de RH, mas pela conversa que teria com Daniela. Ele sabia que precisava ter cuidado, que não podia fazer parecer que estava oferecendo o emprego por pena ou por alguma obrigação. Precisava fazer ela entender que era uma oferta genuína, baseada em habilidades reais que ela possuía. Naquela noite, ele convidou Daniela para jantar. Não em um restaurante caro dessa vez, mas em uma pizzaria simples que ela havia mencionado gostar. Ela chegou usando um vestido floral simples, o cabelo solto caindo sobre os ombros, e Marcelo sentiu algo se mexer no peito ao vê-la. Nos últimos 2 meses, ele havia se acostumado com sua presença, com seu sorriso, com a forma como seus olhos se iluminavam quando falava do Lucas ou da avó. Havia se acostumado com a sensação de ter alguém para conversar de verdade, alguém que o via além da conta bancária e do sobrenome importante. Tem algo diferente em você hoje, Daniela observou depois que pediram a pizza. Você está nervoso? Aconteceu alguma coisa? Marcelo riu, sempre surpreso com a capacidade dela de ler as pessoas. Não aconteceu nada ruim, mas eu preciso te fazer uma proposta, e estou com medo de como você vai reagir. Daniela franziu a testa preocupada. Pode falar. Marcelo respirou fundo, escolhendo as palavras com cuidado. Nesses últimos 2 meses, eu tive a chance de te conhecer melhor, de ver como você lida com as pessoas, como você resolve problemas, como você tem essa habilidade natural de fazer as pessoas se sentirem ouvidas e importantes. E eu percebi que minha empresa precisa desesperadamente de alguém com essas habilidades. Ele fez uma pausa, observando a expressão de confusão crescente no rosto de Daniela. Quero te oferecer um emprego na Tavares Empreendimentos, como coordenadora de relacionamento com o cliente. Você seria responsável por gerenciar reclamações, melhorar nosso atendimento, criar programas de pós-venda.
É uma posição nova que estou criando e eu acredito que você seria perfeita para ela. Daniela ficou em silêncio por um longo momento, apenas olhando para ele com uma expressão que Marcelo não conseguia decifrar. Eu não tenho formação para isso, ela finalmente disse, sua voz baixa. Eu sou operadora de caixa de supermercado, Marcelo. Não tenho ensino superior, não tenho experiência em empresa grande. Você tem algo melhor. Que diploma? Marcelo retrucou. Você tem experiência real de vida. Você sabe o que é lutar, sabe o que é lidar com dificuldades, sabe o que as pessoas comuns precisam e querem. Isso não se aprende em faculdade. Mas, Daniela, ele interrompeu gentilmente, eu não estou oferecendo isso por pena. Não estou fazendo um favor. Eu preciso de alguém assim na minha empresa. Alguém que humanize a gente, que nos lembre que estamos lidando com pessoas de verdade, não com números em contratos. E você tem isso, você tem essa capacidade. Daniela mordeu o lábio claramente em conflito. Quanto seria o salário? Marcelo mencionou um valor que era 4 vezes o que ela ganhava no supermercado. Os olhos de Daniela se arregalaram. Isso é muito, ela sussurrou. Isso é... Marcelo, eu não posso aceitar isso. As pessoas vão pensar que... Que o quê? Que você está comigo por interesse, que eu estou te comprando. A voz de Marcelo saiu mais dura do que ele pretendia. Daniela, eu não me importo com o que as pessoas pensam, e você não deveria se importar também. Isso é uma oferta profissional baseada em mérito, ponto. Daniela olhou para baixo, as mãos tremendo levemente. Sobre a mesa. Preciso pensar, ela disse. Claro, pensa o quanto precisar. A pizza chegou, mas nenhum dos dois tinha muito apetite. Comeram em silêncio, cada um perdido em seus próprios pensamentos. Quando Marcelo a deixou em casa mais tarde, ela beijou sua bochecha em um gesto rápido antes de sair do carro, e ele ficou ali sentado por um longo tempo, a mão tocando o lugar onde os lábios dela haviam estado. 3 dias depois, Daniela ligou. Eu aceito, ela disse, com uma condição. Se eu não for boa o suficiente, se eu não conseguir fazer o trabalho direito, você me demite. Sem pena, sem favor, promete? Prometo, Marcelo disse, embora soubesse que nunca faria isso. Quando você pode começar? Preciso dar 2 semanas de aviso no supermercado. Depois disso, estou livre. 2 semanas depois, Daniela começou a trabalhar na Tavares Empreendimentos. Marcelo a apresentou à equipe, deixou claro que ela tinha sua total confiança e deu a ela liberdade para implementar as mudanças que achasse necessárias. E, para surpresa de todos, menos dele, ela se saiu brilhantemente. Criou um sistema de feedback mais humano, implementou visitas pessoais a clientes insatisfeitos, treinou a equipe de atendimento para serem mais empáticos. Em 1 mês, as reclamações caíram pela metade. Mas com o sucesso profissional, veio uma proximidade inevitável. Daniela trabalhava alguns andares abaixo do escritório de Marcelo, mas eles se viam todos os dias, café da manhã juntos, almoços onde discutiam projetos, mas acabavam falando de vida. Fins de tarde, quando o escritório já estava vazio e eles ficavam conversando sobre tudo e sobre nada. Foi em uma dessas tardes, 3 meses depois de Daniela começar a trabalhar na empresa, que tudo mudou. Eles estavam no escritório de Marcelo, sentados no sofá próximo à janela, revisando relatórios de satisfação do cliente que haviam melhorado consideravelmente. A luz do pôr do sol entrava pela janela, pintando tudo de dourado. Daniela ria de alguma coisa que Marcelo havia dito, e no meio do riso, seus olhos se encontraram, e ficaram ali, presos um no outro, por um momento que pareceu se estender infinitamente. Marcelo não soube dizer quem se moveu primeiro, só soube que de repente ele estava mais perto dela, e ela mais perto dele, e então seus lábios se tocaram em um beijo que começou gentil, mas rapidamente se aprofundou, carregado de 2 meses de tensão acumulada, de sentimentos não ditos, de uma conexão que ambos haviam tentado negar, mas que sempre esteve ali. Quando finalmente se separaram, ambos estavam sem fôlego. Daniela encostou a testa na dele, os olhos fechados. Isso complica tudo, ela sussurrou. Eu sei, Marcelo respondeu, passando a mão pelo rosto dela, mas não consigo me arrepender.
Nem eu. Eles ficaram ali por mais algum tempo, apenas absorvendo a magnitude do que havia acabado de acontecer. Não era só um beijo. Era a confirmação de algo que vinha crescendo há meses. Era transformar uma conexão profunda em algo ainda mais profundo. O que a gente faz agora? Daniela perguntou, abrindo os olhos finalmente. Acho que a gente para de fingir que isso é só amizade, Marcelo disse com um meio sorriso. Acho que a gente assume o que está sentindo. As pessoas vão falar, ela alertou. Seus sócios, seus clientes, seus amigos vão dizer que sou interesseira, que você está tendo uma crise de meia-idade, que isso é ridículo. Que falem, Marcelo disse com uma determinação que surpreendeu até ele mesmo. Eu não me importo mais. Mas ele deveria ter se importado, porque as pessoas falaram, e muito. A notícia de que o presidente da Tavares Empreendimentos estava namorando uma funcionária que antes trabalhava como caixeira de supermercado se espalhou como fogo pela alta sociedade paulistana. Começou como fofoca em jantares de negócios, evoluiu para comentários maldosos em grupos de WhatsApp e, eventualmente, chegou às redes sociais e até à imprensa de fofocas. Empresário bilionário troca a esposa da alta sociedade por ex-caixeira, dizia uma manchete sensacionalista. Marcelo Tavares em relacionamento com funcionária 13 anos mais nova, dizia outra, insinuando todo tipo de coisa. Os comentários nas redes sociais eram cruéis, chamavam Daniela de interesseira, oportunista, caça-níqueis. Diziam que ela havia armado tudo desde o começo, que a história da torta cancelada tinha sido uma farsa elaborada para fisgar um homem rico. Especulavam sobre suas verdadeiras intenções, sobre quanto tempo duraria até ela conseguir o que queria e partisse. Daniela lia os comentários à noite, sozinha em seu quarto, e chorava em silêncio para não acordar Lucas. As palavras machucavam profundamente porque tocavam em seus maiores medos. E se as pessoas estivessem certas? E se ela realmente fosse apenas uma oportunista, mesmo que inconscientemente? E se estivesse prejudicando Marcelo com sua presença? Mas o pior estava por vir. Patrícia, a ex-esposa de Marcelo, usou a situação para afastar ainda mais Giovanna do pai. Ela mostrou as manchetes para a filha, destacou os comentários mais cruéis, pintou Daniela como uma vilã que havia seduzido o pai dela. Giovanna, já distante do pai há anos, viu aquilo como a confirmação final de que ele não prestava. Ela ligou para Marcelo apenas uma vez e foi para dizer o que pensava. Você é patético, pai, ela disse, a voz cheia de desprezo adolescente misturado com mágoa real. Você traiu a mãe durante anos com seu trabalho e agora está se exibindo pela cidade com uma qualquer que só quer seu dinheiro. Você não tem vergonha na cara? Giovanna, não é assim. Marcelo tentou argumentar, mas ela o interrompeu. Não liga mais para mim. Não manda mensagem, não apareça, eu não quero ter nada a ver com você. E desligou. Marcelo ficou segurando o telefone por um longo tempo depois disso, sentindo como se tivesse levado um soco no estômago. A dor de ser rejeitado pela própria filha era algo que ele não estava preparado para sentir. Ele havia perdido muitas coisas ao longo da vida, mas perder o amor da sua filha era a pior de todas. Daniela percebeu a mudança nele. Marcelo ficou mais quieto, mais retraído. Ainda era carinhoso com ela, ainda a tratava bem, mas havia uma sombra nos seus olhos que não estava lá antes. Uma noite, 2 semanas depois da ligação de Giovanna, Daniela foi até o apartamento de Marcelo. Ela nunca havia estado lá antes, havia resistido por meses, mas naquela noite sentiu que precisava ir. Encontrou ele sentado no sofá enorme da sala, com um copo de uísque na mão, olhando para a cidade lá embaixo, através da janela de vidro que ia do chão ao teto. Marcelo, ela chamou baixinho, sentando ao lado dele. Ele olhou para ela e Daniela viu lágrimas nos seus olhos. Lágrimas que ele estava segurando com força, mas que ameaçavam transbordar. Eu perdi ela, ele disse, a voz rouca. Eu perdi a minha filha. E foi por minha culpa, por todas as escolhas erradas que fiz. Daniela segurou a mão dele, apertando com força. Não foi por sua culpa.
Foi escolha dela, influenciada pela mãe. Mas um dia ela vai entender. Um dia ela vai ver a verdade. E se não ver? E se eu já a perdi para sempre? Daniela não tinha resposta para isso, só. Podia oferecer sua presença, seu apoio, seu amor. E naquela noite ela fez exatamente isso, ficando ao lado dele enquanto ele finalmente deixava as lágrimas caírem, liberando uma dor que estava guardada há anos. Mas a dor de Marcelo não era a única. Daniela também estava sofrendo. Os comentários maldosos nas redes sociais continuavam, e algumas pessoas na empresa começaram a tratá-la diferente. Não abertamente hostis, mas havia olhares de lado, sussurros que paravam quando ela chegava perto, uma sensação geral de que ela não pertencia ali. Além disso, ela sentia que estava sendo a causa dos problemas de Marcelo. Se não fosse por ela, ele não teria perdido a filha. Se não fosse por ela, ele não estaria sendo ridicularizado nas rodas sociais que frequentava. Se não fosse por ela, sua vida seria mais simples. Foi em uma manhã de sábado, 4 meses depois de começarem o relacionamento, que Daniela tomou uma decisão. Ela foi até a casa de Marcelo e encontrou ele fazendo café na cozinha, de bermuda e camiseta, os cabelos despenteados, parecendo mais jovem e mais relaxado do que em qualquer outro momento. Ele sorriu ao vê-la, aquele sorriso aberto e genuíno que era só dela, mas o sorriso morreu quando viu a expressão no rosto dela. "O que foi?" ele perguntou, se aproximando. Daniela respirou fundo, preparando-se para dizer as palavras mais difíceis da sua vida. "Acho que a gente deveria dar um tempo", ela disse, a voz tremendo. "Ou talvez até terminar. Eu não sei." Marcelo ficou paralisado. "O quê? Por quê?" "Porque eu estou te fazendo mal", Daniela disse, e as lágrimas começaram a cair. "Porque você perdeu sua filha por minha causa. Porque as pessoas te olham diferente agora. Porque sua reputação está sendo destruída. Porque eu sou um peso na sua vida. Isso é mentira. Não é." Ela elevou a voz, a dor transbordando. "Você sabe que não é. Eu li os comentários, Marcelo. Eu ouço os sussurros. Eu vejo como as pessoas te tratam diferente agora. E eu não aguento mais ser a razão da sua infelicidade." Marcelo deu 2 passos e a puxou para um abraço forte, mesmo com ela tentando resistir. "Você ouve o que está dizendo?" Ele disse contra o cabelo dela. "Você não é a razão da minha infelicidade. Você é a razão da minha felicidade. É a primeira vez em anos que eu me sinto vivo de verdade. Que eu sinto que minha vida tem sentido além de trabalho e dinheiro. Mas minha filha já estava perdida antes de você aparecer." Marcelo interrompeu, segurando o rosto de Daniela entre as mãos e forçando-a a olhar nos seus olhos. "O problema entre mim e a Giovanna tem anos. Não começou com você. E se vou ter que escolher entre viver uma mentira para agradar pessoas que nunca se importaram realmente comigo, ou viver minha verdade com você, eu escolho você. Todos os dias eu escolho você. As pessoas... Que se danem as pessoas", Marcelo disse com veemência. "Durante anos eu vivi para agradar todo mundo. Vivi para provar que era alguém, que merecia respeito, que tinha valor. Construí uma vida inteira baseada no que os outros pensavam de mim. E sabe o que eu consegui com isso? Um casamento falido, uma filha que me odeia e uma solidão que estava me matando por dentro. Até você aparecer." Ele limpou as lágrimas do rosto dela com os polegares. "Você me salvou, Daniela. Me lembrou do que é importante de verdade. Me lembrou de onde eu vim, de quem eu realmente sou. E não vou deixar você ir embora só porque um bando de gente superficial e preconceituosa não consegue ver o que eu vejo em você." Daniela soluçou, encostando a testa na dele. "Eu tenho medo", ela confessou. "Medo de que você se arrependa. Medo de que um dia você acorde e perceba que fez a escolha errada." "Nunca", Marcelo prometeu. "Você é a melhor coisa que já me aconteceu. Você, o Lucas, a dona Francisca, vocês são minha família agora. E eu não abro mão da minha família." Eles ficaram ali abraçados por um longo tempo, até que Daniela finalmente se acalmou. Mas, mesmo depois daquela conversa, ela sabia que as coisas não poderiam continuar como estavam. Algo precisava mudar. E mudou.
3 dias depois, Marcelo convocou uma coletiva de imprensa. Não disse a Daniela o que estava planejando, porque sabia que ela tentaria impedi-lo. Mas ele havia tomado uma decisão e não voltaria atrás. A coletiva foi marcada para as 10 da manhã de uma terça-feira, no auditório da Tavares Empreendimentos. Jornalistas de diversos veículos compareceram, curiosos sobre o que o empresário bilionário teria a dizer. Marcelo entrou no palco vestindo um terno impecável, mas sem gravata, com um semblante sério, mas determinado. As câmeras começaram a disparar, os flashes iluminando o ambiente. "Bom dia a todos", ele começou, sua voz firme ecoando pelo auditório. "Convoquei esta coletiva porque preciso esclarecer algumas coisas que estão sendo ditas sobre mim e sobre uma pessoa que eu amo muito." Ele fez uma pausa respirando fundo. "Meu nome é Marcelo Tavares, sou empresário, sou pai e sou um homem que cometeu muitos erros ao longo da vida, mas conhecer Daniela Costa não foi um deles." Ele começou a contar a história desde o início. O encontro na confeitaria, o menino que aceitou a decepção com uma maturidade que não deveria ter, a mãe que trabalhava duro para dar dignidade ao filho, a decisão de ajudar. Falou sobre como aquele encontro o havia mudado, como havia acordado algo dentro dele que estava adormecido há anos. "Eu nasci pobre", Marcelo continuou, e muitos jornalistas arregalaram os olhos com a revelação. "Cresci na Zona Leste, na periferia. Minha mãe era faxineira. A gente não tinha nada além de amor e muita luta. E foi esse amor e essa luta que me trouxeram até aqui. Mas em algum lugar do caminho eu esqueci disso. Esqueci de onde vim. Esqueci do que realmente importa." Ele fez uma pausa novamente e sua voz ficou mais emocionada. "Daniela me lembrou. Ela me lembrou que a verdadeira riqueza não está nas torres que eu construo ou no dinheiro que eu ganho. Está nas conexões que fazemos, nas vidas que tocamos, no amor que damos e recebemos. E sim, nós estamos juntos. E sim, eu a amo. Profundamente." Alguns murmúrios percorreram o auditório. "E para aqueles que acham que ela está comigo por interesse, vocês não poderiam estar mais errados." Daniela relutou em aceitar minha ajuda desde o primeiro dia. Tentou me pagar de volta à torta que comprei para o filho dela. Hesitou em aceitar o emprego que ofereci porque tinha medo de como as pessoas veriam. E até hoje, ela paga suas próprias contas, insiste em dividir despesas e jamais me pediu um único centavo. A voz de Marcelo ficou mais firme, mais desafiadora. "O problema não é que ela venha de origem humilde. O problema é o preconceito de vocês. O problema é uma sociedade que ainda acredita que o valor de uma pessoa está na sua conta bancária, no seu sobrenome, no bairro onde mora. Daniela Costa é uma das pessoas mais fortes, mais íntegras e mais extraordinárias que já conheci. E ela tem mais valor em um dedo mindinho do que muita gente que frequenta os mesmos lugares que eu." Ele olhou diretamente para as câmeras. "Eu não vou pedir desculpas por amá-la. Não vou esconder meu relacionamento. Não vou fingir que não sinto o que sinto para agradar gente que julga sem conhecer. E se isso significa perder clientes, perder contratos, perder o respeito da alta sociedade, então que seja. Porque pela primeira vez em muitos anos eu estou sendo verdadeiro comigo mesmo." O silêncio no auditório era absoluto. Marcelo terminou seu pronunciamento com as mãos tremendo levemente, mas com o coração mais leve do que havia estado em meses. Ele havia falado sua verdade diante do mundo, sem filtros, sem se esconder. E agora não havia volta. "Obrigado pela atenção", ele disse, e saiu do palco sem responder a nenhuma das dezenas de perguntas que os jornalistas gritavam. Daniela estava em seu escritório, 3 andares abaixo, quando recebeu a ligação de uma colega avisando sobre a coletiva. Com as mãos tremendo, ela abriu o site de notícias no computador e assistiu à transmissão ao vivo que ainda estava no ar. Ouviu cada palavra que Marcelo disse, viu a determinação nos seus olhos, a forma como ele defendeu ela diante de todos. Quando o vídeo acabou, Daniela cobriu o rosto com as mãos e chorou. Mas não eram lágrimas de tristeza ou vergonha. Eram lágrimas de alívio, de amor,
de gratidão por ter encontrado alguém que a amava o suficiente para enfrentar o mundo inteiro por ela. Ela pegou sua bolsa e saiu correndo do escritório, subindo as escadas 2 degraus de cada vez até chegar ao andar de Marcelo. A secretária tentou avisá-la que ele estava ocupado, mas Daniela ignorou e empurrou a porta do escritório. Marcelo estava de pé próximo à janela, ainda processando o que acabara de fazer. Quando ouviu a porta se abrir e viu Daniela ali, parada na soleira com os olhos vermelhos e o rosto molhado de lágrimas, ele atravessou a sala em 3 passadas longas e a puxou para seus braços. "Você é louco", ela disse contra o peito dele, entre soluços. "Completamente louco." "Eu sei", ele respondeu, apertando-a com mais força. "Por que você fez isso? Por que se expôs assim? E se você perder tudo?" Marcelo afastou-a levemente para poder olhar em seus olhos. "Então eu perco, mas não perco você. E isso é tudo que importa." Daniela o beijou, ali mesmo no escritório dele, sem se importar se alguém poderia ver através das paredes de vidro. Era um beijo cheio de amor, de gratidão, de promessa de que estariam juntos não importa o que viesse. Nos dias seguintes, a coletiva de Marcelo viralizou. O vídeo foi compartilhado milhares de vezes nas redes sociais, comentado em programas de televisão, debatido em colunas de opinião. E, para a surpresa de muitos, incluindo o próprio Marcelo, a reação majoritária foi positiva. Milhares de pessoas comentaram apoiando o casal, compartilhando suas próprias histórias de amor improvável, de preconceito enfrentado, de coragem para viver sua verdade. Celebridades se manifestaram a favor, elogiando a coragem de Marcelo em desafiar as normas da alta sociedade. Até alguns clientes e parceiros de negócio entraram em contato para expressar admiração. Claro que ainda havia comentários negativos, ainda havia gente que não aprovava, mas a voz daqueles que apoiavam era muito mais alta. E pela primeira vez Daniela sentiu que podia respirar sem medo de julgamento. Mas a melhor reação de todas veio de um lugar inesperado. 3 dias. Depois da coletiva, o telefone de Marcelo tocou tarde da noite. Ele estava na casa de Daniela, ajudando Lucas com um projeto de ciências para a escola, quando viu o nome na tela. Giovana. Seu coração disparou. Ele olhou para Daniela, que fez um gesto de incentivo com a cabeça e atendeu. "Alô? Oi, pai." A voz de Giovana soou pequena, hesitante. "Você tem um tempo para conversar?" Marcelo saiu para a pequena varanda do apartamento, fechando a porta para ter privacidade. "Sempre tenho tempo para você, filha." Houve uma pausa longa do outro lado. "Eu vi sua coletiva, Giovana." Finalmente disse. "Vi você falando da Daniela, do Lucas, de como eles te mudaram. E pai, eu não sabia. Não sabia que você tinha crescido na periferia, que a vovó tinha sido faxineira. A mãe nunca me contou isso." "Sua mãe não gosta de falar sobre esse período", Marcelo disse calmamente. "Sempre achou que era algo a ser escondido, não celebrado. Mas você não escondeu. Você falou abertamente na frente de todo mundo. E teve uma coisa que você disse que ficou na minha cabeça." Giovana fez uma pausa. "Você disse que havia perdido sua filha e que era culpa suas, das escolhas erradas que você fez." Marcelo sentiu um nó na garganta. "E é verdade. Eu fui um pai ausente, Giovana. Trabalhei tanto para te dar tudo materialmente que esqueci de te dar o que realmente importava. Minha presença, meu tempo, meu amor." "Eu estava com tanta raiva de você", Giovana confessou, e sua voz começou a tremer. "Tanta raiva por você ter saído de casa, por ter escolhido o trabalho, por tudo. E a mãe alimentou essa raiva. Ela sempre pintava você como um vilão. Mas quando vi você falando naquele vídeo, vi uma pessoa que eu não conhecia. Vi um homem que estava sendo honesto, vulnerável, real. E eu percebi que talvez eu nunca tenha te dado uma chance de verdade." Lágrimas começaram a cair pelo rosto de Marcelo. "Giovana, eu não estou dizendo que está tudo bem", ela se apressou em dizer. "Não estou dizendo que esqueci tudo. Mas acho que quero te conhecer de verdade. Não o empresário importante, não o pai que a mãe pintou como vilão, mas o você de verdade. Se você quiser, claro." "Quero", Marcelo disse imediatamente, sua voz embargada pela emoção.
Claro que quero. Mais do que tudo. Então, talvez a gente possa se encontrar. Tomar um café ou algo assim. Sem pressão, sem expectativas grandes, só conversar. Quando você quiser, onde você quiser. Eles marcaram um encontro para o sábado seguinte, em uma cafeteria que Giovanna gostava. Quando desligou o telefone, Marcelo ficou parado na varanda por um longo momento, olhando para o céu noturno de São Paulo, mal conseguindo acreditar no que acabara de acontecer. Quando voltou para dentro, Daniela estava esperando com uma expressão ansiosa. Era a Giovanna, ele disse, e um sorriso enorme se abriu em seu rosto. Ela quer me ver. Ela quer conversar. Daniela cobriu a boca com as mãos, os olhos brilhando de alegria. Marcelo, isso é maravilhoso. Lucas, que estava desenhando na mesa da sala, olhou para cima. Quem é Giovanna? É minha filha, Marcelo explicou, se agachando ao lado do menino. Bem, seria sua meio-irmã, se as coisas ficarem oficiais entre mim e sua mãe. Lucas pensou por um momento, processando a informação com sua seriedade característica. Ela é legal? Acho que sim, Marcelo respondeu com um sorriso. Mas faz muito tempo que não a vejo. Vou descobrir no sábado. O encontro com Giovanna foi emocionante e difícil ao mesmo tempo. A garota de 16 anos era uma mistura estranha da criança que Marcelo lembrava e de uma jovem mulher que ele não conhecia. Eles conversaram por horas naquele primeiro dia e Marcelo ouviu mais do que falou, deixando-a expressar todas as mágoas acumuladas, todas as frustrações, todos os sentimentos reprimidos. Não foi uma reconciliação instantânea. Giovanna ainda tinha muita raiva, muitas questões não resolvidas, mas era um começo, e ao longo dos meses seguintes, eles se encontraram regularmente. Marcelo a conheceu de verdade pela primeira vez, seus gostos, seus sonhos, seus medos, e lentamente, muito lentamente, a ponte entre eles começou a ser reconstruída. Daniela foi fundamental nesse processo. Ela nunca tentou se colocar no lugar da mãe de Giovanna, nunca forçou proximidade, mas estava sempre ali, uma presença gentil e acolhedora. E com o tempo, Giovanna começou a vê-la não como uma rival ou uma intrusa, mas como alguém que genuinamente amava seu pai e queria o melhor para ele. O ponto de virada veio 6 meses depois da primeira conversa telefônica, quando Giovanna conheceu Lucas. Marcelo havia convidado a filha para um almoço de domingo na casa de Daniela, e, embora nervosa, ela aceitou. Lucas ficou fascinado com a irmã mais velha desde o primeiro momento. Ele a mostrou seus brinquedos, contou histórias da escola e perguntou milhões de coisas sobre a vida dela. Giovanna, que havia chegado tensa e defensiva, relaxou diante da energia contagiante do menino. No fim do almoço, quando ela estava saindo, Lucas a abraçou. Você pode voltar sempre que quiser, ele disse com sua sinceridade característica. Você é legal. Giovanna se ajoelhou para ficar na altura dele. Você também é legal, Lucas, muito legal. Depois daquele dia, algo mudou em Giovanna. Ela começou a visitar mais, a participar mais da vida do pai, a aceitar que talvez ele tivesse encontrado algo real com Daniela e Lucas. Um ano depois da famosa coletiva de imprensa, Marcelo tinha certeza do que queria fazer. Era uma manhã de sábado e ele estava no apartamento dele, olhando para uma pequena caixinha de veludo azul que tinha acabado de comprar. Dentro dela, um anel simples mas bonito, com um diamante discreto. Não era o anel mais caro da joalheria, nem o mais chamativo. Mas era o certo. Era Daniela. Ele pediu ela em casamento numa tarde de domingo, no parque onde costumava levar Lucas para jogar bola. Não houve grande produção, não houve pétalas de rosas ou violinistas. Só eles três, o som das crianças brincando ao redor e Marcelo se ajoelhando na grama e perguntando se Daniela aceitaria passar o resto da vida com ele. Ela disse sim antes mesmo que ele terminasse a pergunta, rindo e chorando ao mesmo tempo. Lucas pulou nos braços dos dois, gritando de alegria, e as outras pessoas no parque aplaudiram sem nem saber direito o que estava acontecendo. O casamento foi marcado para 6 meses depois, tempo suficiente para Dona Francisca, que estava cada vez mais frágil, poder participar e aproveitar. Eles escolheram uma cerimônia simples e íntima.
na mesma igreja humilde do bairro onde Dona Francisca havia se casado décadas antes. A igreja era pequena, com bancos de madeira desgastados pelo tempo e vitrais simples que deixavam a luz do sol entrar em raios coloridos. Apenas 50 pessoas foram convidadas, não clientes importantes, não parceiros de negócios, não a alta sociedade que um dia desprezou seu relacionamento. Só as pessoas que realmente importavam. Amigos verdadeiros, alguns funcionários queridos da empresa que se tornaram família, vizinhos do prédio de Daniela que sempre a apoiaram, colegas da época do supermercado. E Giovanna, ela estava ali, linda em um vestido azul claro, atuando como uma das damas de honra. A reconciliação com o pai não havia sido perfeita, ainda havia dias difíceis, mas ela estava ali, e isso significava o mundo para Marcelo. Lucas foi o pajem, carregando as alianças em uma almofadinha branca, sério e concentrado, como se fosse a missão mais importante do mundo. Ele usava um terninho que Marcelo havia comprado para a ocasião e estava radiante de felicidade. Dona Francisca, sentada na primeira fila, chorava silenciosamente de alegria. Ela estava mais magra, mais frágil, mas seus olhos brilhavam ao ver a neta caminhando até o altar, linda em um vestido branco simples, mas elegante. A cerimônia foi curta, mas emocionante. Marcelo e Daniela trocaram votos que eles mesmos escreveram, falando sobre encontros inesperados, sobre amor que surge quando menos se espera, sobre a força de enfrentar o mundo juntos. Quando o padre finalmente os declarou marido e mulher, e eles se beijaram, não havia um olho seco na igreja. Mas a maior surpresa veio depois, durante a pequena recepção que fizeram no salão ao lado da igreja. Marcelo pediu a atenção de todos e, com Lucas ao seu lado, fez um anúncio. Antes de começarmos a comemoração de verdade, ele disse, sua voz ecoando pelo salão simples, mas decorado com amor, tem algo que eu preciso fazer. Ele se ajoelhou diante de Lucas, ficando na altura do menino. Tirou do bolso do terno um envelope e o entregou para a criança. Lucas, ele começou, e sua voz estava embargada. Desde o dia em que te conheci, você mudou minha vida, me ensinou coisas que eu havia esquecido, me lembrou do que realmente importa. E nos últimos 2 anos, eu tive o privilégio de estar ao seu lado, de te ver crescer, de participar da sua vida. Lucas segurava o envelope com as 2 mãos, seus olhos grandes fixos em Marcelo. Dentro desse envelope tem papéis de adoção. Se você aceitar, eu gostaria de ser oficialmente seu pai. Não vou substituir seu pai biológico, porque isso não é possível e não é justo. Mas eu quero ser seu pai do coração. Quero estar em todas as festas da escola, em todos os jogos de futebol, em todos os momentos importantes da sua vida. Quero te ajudar com o dever de casa, te consolar quando estiver triste, te aplaudir quando conseguir algo grande. Lágrimas começaram a cair pelo rosto de Marcelo. Então eu te pergunto, Lucas, você aceita me ter como seu pai? O silêncio no salão era absoluto. Todo mundo estava esperando a resposta do menino. Lucas olhou para o envelope, depois para a mãe que estava chorando copiosamente, e finalmente de volta para Marcelo. Isso significa que a gente vai estar sempre junto? Ele perguntou com sua voz fina. Sempre, Marcelo prometeu. Em todos os momentos, nos bons e nos difíceis, nos felizes e nos tristes, sempre. Lucas não disse nada. Apenas se jogou nos braços de Marcelo, abraçando-o com toda a força que seus braços pequenos permitiam. E naquele abraço havia uma resposta mais clara do que qualquer palavra poderia ser. O salão explodiu em aplausos e lágrimas. Daniela se juntou ao abraço, e os 3 ficaram ali, uma nova família oficialmente formada, segurando uns aos outros como se nunca mais fossem se soltar. Giovanna, vendo tudo daquilo, sentiu algo se quebrar dentro dela. Toda a raiva que ainda guardava, todas as resistências que mantinha, se dissolveram diante daquela cena. Ela viu o pai que nunca conheceu de verdade, o homem que estava disposto a abrir seu coração completamente, a amar sem reservas, e percebeu que ela também queria fazer parte daquela família. Nos meses que se seguiram ao casamento, a vida da nova família Tavares ganhou uma rotina nova.
Eles se mudaram para uma casa em um bairro tranquilo da Zona Oeste, nada comparado ao apartamento luxuoso que Marcelo possuía em Moema. Era uma casa de 3 quartos, com um quintal pequeno onde Lucas podia brincar, uma cozinha espaçosa onde Daniela gostava de cozinhar e uma varanda onde Dona Francisca passava as tardes sentada numa cadeira de balanço. Marcelo reduziu sua carga de trabalho drasticamente. Contratou um diretor executivo para cuidar das operações do dia a dia da empresa e passou a trabalhar apenas 4 dias por semana, dedicando os outros 3 à família. Ele estava presente no café da manhã, levava Lucas à escola, ajudava com os deveres de casa, participava das reuniões de pais e mestres. Daniela continuou trabalhando na Tavares Empreendimentos, mas agora dirigia todo um departamento de responsabilidade social. Ela criou programas para ajudar famílias em situação vulnerável, ofereceu bolsas de estudo para filhos de funcionários, implementou creches nas obras da empresa para que mães trabalhadoras pudessem ter seus filhos por perto. Seu trabalho ganhou reconhecimento e ela se tornou uma voz importante em debates sobre inclusão social e oportunidades para pessoas de baixa renda. Giovanna começou a passar fins de semana na casa nova, desenvolvendo uma relação afetuosa com Lucas, que a adorava, e respeitosa com Daniela, que nunca tentou substituir sua mãe, mas sempre a tratou com carinho genuíno. A garota estava terminando o ensino médio e planejava estudar psicologia na faculdade, inspirada pela capacidade de Daniela de entender e ajudar as pessoas. Dona Francisca viveu mais 2 anos depois do casamento, 2 anos abençoados em que foi cercada de amor e cuidado. Ela viu o bisneto crescer feliz, viu a neta realizada e partiu em paz, numa manhã tranquila de domingo, dormindo na cadeira de balanço da varanda, com um sorriso nos lábios. Foi uma despedida dolorosa, mas gentil, e a família toda a homenageou como merecia, lembrando sua força, sua sabedoria e o amor incondicional que sempre deu. 5 anos depois daquele encontro casual na confeitaria da Vila Mariana, a família Tavares estava reunida na sala de estar da casa, numa tarde chuvosa de sábado. Lucas, agora com 12 anos, havia se tornado um garoto, comunicativo e inteligente, apaixonado por ciências e sonhando em ser engenheiro como o pai. Giovanna, já na faculdade, visitava sempre que podia e havia desenvolvido uma relação forte com o meio-irmão. Daniela estava organizando fotos antigas num álbum quando se deparou com uma imagem do primeiro aniversário de Lucas, que Marcelo havia pago, aquele que mudou tudo. Ela chamou Marcelo e os dois ficaram olhando para aquela foto, para o menino pequeno soprando as velas com um sorriso enorme no rosto. Às vezes eu penso, Daniela disse pensativa, que se eu não tivesse ido naquela confeitaria naquele dia, nada disso teria acontecido. Nossas vidas teriam sido completamente diferentes. Marcelo passou o braço pelos ombros dela, puxando-a para mais perto. O destino teria dado outro jeito de nos reunir, ele disse com convicção. Porque certas conexões são inevitáveis. Certas pessoas são destinadas a se encontrar. Lucas, que estava lendo um livro no sofá, levantou os olhos. Vocês estão sendo melosos de novo, ele reclamou, mas estava sorrindo. Acostume-se, Daniela disse rindo, jogando uma almofada nele. Naquela noite, depois que Lucas foi dormir, Marcelo e Daniela ficaram na varanda da casa, observando a chuva cair no quintal. Ele segurava a mão dela, os dedos entrelaçados, e pensava em tudo que havia mudado desde aquele sábado em que entrou numa confeitaria apenas para buscar uma encomenda. Ele havia construído muitas coisas na vida. Prédios imponentes, uma empresa de sucesso, uma fortuna considerável. Mas nada disso se comparava ao que havia construído com Daniela e Lucas. Uma família de verdade, um lar de verdade, um amor de verdade. A história deles, que começou com olhares curiosos e fofocas maldosas, havia se tornado um símbolo de superação e humanidade na cidade. Muitas pessoas se inspiraram neles, em como enfrentaram o preconceito, em como escolheram o amor acima das convenções sociais. Marcelo recebia cartas regularmente de pessoas agradecendo por ter dado voz a relacionamentos que a sociedade ainda julgava, por ter mostrado
que o amor não conhece classes sociais ou diferenças econômicas. Mas para ele, nada disso importava tanto quanto os momentos simples. As manhãs de domingo fazendo panquecas com Lucas, as conversas profundas com Giovanna sobre a vida e o futuro, os abraços de Daniela no fim do dia, o som de risadas enchendo a casa, a sensação de pertencer, de ter um lugar no mundo, de ser amado e de amar sem reservas. No que você está pensando? Daniela perguntou, notando o olhar distante dele. Em como eu tive sorte, Marcelo respondeu, virando-se para olhá-la. Em como um momento casual, uma decisão impulsiva de ajudar alguém, mudou minha vida inteira. Em como você e o Lucas me salvaram de uma vida vazia que eu nem percebia que estava vivendo. Daniela sorriu, aquele sorriso bonito que ainda fazia o coração dele acelerar. Nós também tivemos sorte de encontrar você, de ganhar uma família maior, de ter a chance de recomeçar. Eles ficaram ali, abraçados na varanda, ouvindo o som da chuva e sentindo a paz de quem finalmente encontrou seu lugar no mundo. Não importava de onde vieram ou quão diferentes eram suas origens. O que importava era o presente que haviam construído juntos e o futuro que continuariam construindo dia após dia, escolha após escolha. No fim, a verdadeira riqueza não estava nos bens acumulados ou no status social conquistado. Estava nas conexões humanas profundas, no amor construído com paciência e dedicação, na escolha diária de enxergar o outro com empatia e compaixão. Estava na coragem de amar sem medo do julgamento, de ser verdadeiro mesmo quando o mundo pedia falsidade, de escolher o coração acima da conveniência. Tudo havia começado com uma torta cancelada, um olhar triste de uma criança e um gesto simples de um homem que decidiu, naquele momento, lembrar de onde veio e de quem realmente era. E aquele gesto transformador havia criado ondas que mudaram não apenas 3 vidas, mas tocaram incontáveis outras pessoas que ouviram a história e se inspiraram a fazer suas próprias escolhas corajosas. Anos depois, quando Lucas crescesse e tivesse seus próprios filhos, ele contaria a história de como seus pais se conheceram e transmitiria a lição mais importante que aprendeu, que a bondade genuína tem o poder de transformar vidas inteiras, que o amor verdadeiro supera qualquer barreira e que, às vezes, os encontros mais casuais são os mais significativos de todos. A chuva continuou caindo lá fora, mas dentro daquela casa havia apenas calor, amor e a certeza de que, não importa o que o futuro trouxesse, eles enfrentariam juntos, como família, como deveria ser.